Bom, na aula passada a gente viu a análise nodal, agora falta a gente enxergar agora a análise de malha, para a gente verificar se realmente ela é válida. O material utilizado foi o mesmo, eu tenho uma protoboard, alguns resistores, fonte de tensão CC variável e o meu multímetro. O que seria a análise de malhas? A análise de malhas é um outro método de resolução de circuitos, só que agora ele está ligado ao número de malhas que esse meu circuito tem. Se eu estou falando em número de malhas, quando eu falo malha, me refiro à lei de Kirchhoff das tensões. Então, a minha análise de malha ela é um derivado da LKT. Foi um método que eles desenvolveram a partir da LKT. Eu tenho 3 passos aí para resolução. No caso da análise nodal, eu tinha 3. Um deles era que a gente não tem aqui, que era o nó de referência. Aqui eu não vou ter. Qual que seria o meu primeiro passo? Determinar as correntes de malha e seu sentido, aplicar LKT e o segundo, aplicar LKT em cada uma das malhas, e o terceiro seria resolver o meu sistema de equação. Então, vamos considerar esse nosso circuito. Circuito é igual a uma análise nodal, onde eu tenho lá uma fonte de 5 volts, meu resistor de 3,3, meu resistor o R2 1K, meu R3 2K, R4 1,2, meu R5 de 4,7, que também ficou apagado aqui, mas ele é 4,7K. E aqui eu tenho uma fonte de 12 volts. O que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou determinar minhas correntes de malha e o sentido que elas possuem. Vou adotar da seguinte forma. Poderia ter feito de outra forma? Sim, mas escolhi fazer assim. Que seria o meu I1 no sentido horário. Então, na primeira malha. Nessa malha do meio, eu tenho uma malha no sentido anti-horário, no sentido horário também. E com corrente, vou chamar essa malha de I2. E teria uma terceira malha, que seria minha I3, onde eu estou passando no sentido horário e estou passando aqui, estou passando no sentido horário e com isso eu passei todos os meus elementos. Todos os meus elementos aqui do meu circuito já passaram. Então, completei esse é meu passo 1, que seria determinar as correntes e o sentido. Agora eu posso passar para o meu passo 2, que é aplicar a LKT em cada uma das malhas do circuito. Bom, vamos analisar então nossa malha I1 por enquanto. Nossa malha I1, ela não está no sentido horário. Então, se ela está no sentido horário, ela está no mesmo sentido da minha tensão de 5 volts. Então, eu vou colocar 5 volts igual a... eu vou colocar 3,3K vezes I1. E quando eu pegar esse meu elemento, eu vou fazer I1 menos I2. Por que é menos? Eu tenho na minha malha aqui no sentido horário, só que no meu R2, a corrente que está passando por ele é para cima, enquanto o meu I1 é para baixo. Então eles estão se subtraindo. E como eu estou considerando a queda de tensão para cima, eu vou colocar então I1 menos I2 vezes R2. Por que eu estou aplicando LKT aqui? Porque eu vou fazer 5 volts igual à queda de tensão que eu tenho no R1 mais a queda de tensão que eu tenho em R2. Então, completei a LKT nessa minha malha. Depois, no meu I2, eu vou fazer meu R2 que multiplica I2 menos I1
porque agora eu estou trabalhando com a malha I2, eu vou considerar que ela é a maior. Então, e aqui depois vai ser I2 vezes R3, I2 vezes R4. Então, vou somar todos esses meus termos. Depois eu mostro. E por último, na minha malha 3, eu vou ter 1,2, ó, o meu R4, que multiplica I3 menos I2. Aqui eu tinha errado, na minha malha 2. No meu R4 está multiplicando o I2 menos I3. Vou voltar aqui para a minha malha 3. Meu R4 vai multiplicar I3 menos I2. Depois eu vou pegar esse meu elemento de cima. Vai ser o quê? Vai ser I3 que multiplica I5. E, por último, o sentido da minha corrente ele está contrário ao sentido da tensão da minha fonte. Então, eu vou colocar igual a menos 12. Tem aqui todas as malhas. Vamos recapitular aqui só para a gente relembrar. Eu tenho, então, 5 volts igual a I1R1, I1 menos I2, R2. Então, tá aqui. Aqui embaixo não tem nenhuma fonte de tensão. Vai ficar I2 menos I1 vezes R2. Aqui em cima, R3, I2. Depois I2 menos I3 vezes R4. Por fim, aqui é malha 3 e 3, eu escrevi errado. Vai ter o quê? Menos 12 igual a I3 menos I2 vezes R4 e 3 vezes R5. Então, eu tenho todas as minhas malhas aí, certo? Então, se eu chegar lá, isolar todos os meus termos, eu vou ter o quê? 3 equações para 3 incógnitas. Consigo resolver meu sistema. Isolei aqui meu I1, meu I2, meu I3, em todos esses meus casos, e vou, aqui seria igual a 5, 0 e menos 12. Resolvendo esse meu sistema, o que eu vou achar? Vou achar que meu I1, ele vale 1,083, meu I2, ele vale menos 0,343 miliamperes. Por que ele está negativo? Porque se eu adotei ele no sentido horário, na verdade ele deveria ser no sentido anti-horário. Então o sinal corrige isso. Meu I3 é a mesma coisa, é negativo, só que ele tem 2,104 miliamperes. Bom, agora o que eu quero fazer é verificar se as correntes de malha que eu medi realmente estão corretas. Então, se a gente voltar para cá para dar uma explicada, como que eu vou fazer as medições? Primeiro eu explico aqui no circuito, depois lá na prática. Bom, se eu pegar, para eu medir a corrente 1, a malha I1, corrente de malha I1, se eu for lá e medir a corrente que passa no meu R2, o que eu vou estar medindo? Eu não vou estar medindo minha corrente I1, se eu medir aqui nesse ponto. Eu vou estar medindo I1 menos I2. Então, isso para mim é problemático. Eu só posso verificar essas correntes de malha naqueles elementos onde só tem o I1 multiplicando o R. Por exemplo, na minha malha I1, se eu pegar o meu R1, na equação dele, olha, eu só tenho quem? Multiplicando o meu I1. Então, se eu medir minha corrente aqui ou aqui na esquerda dele, eu vou estar medindo essa minha corrente de malha. Se eu olhar aqui minha corrente de malha I2, o único local que eu tenho o I2 multiplicando, só tem o I2 multiplicando o R, é no R3. Se eu pegar da esquerda, eu vou estar pegando I2 menos I1. Se eu pegar no da direita, eu vou estar pegando I2 menos I3.
Então eu tenho que pegar um desses pontos aqui de cima ou até aqui de baixo. Tanto faz, né? Aqui embaixo também, mas normalmente esse de baixo aqui, ele é mais difícil de encontrar, porque normalmente daqui é um curto-circuito grande. É difícil eu abrir o meu circuito nesse ponto, mas poderia. E no meu I3, aqui de novo, meu R4 não poderia medir aqui ou na esquerda do meu R5 ou na direita. Aí eu consigo medir tanto o meu I1, I2 e o I3 e verificar se realmente está certo. Então, vamos passar para a prática para ver se realmente as coisas batem. Bom, passando para a prática, eu tenho aquele circuito igual da aula passada, onde eu tenho meu resistor de 3,3, esse daqui de 1K, de 2, 1,2 e o de 4,7. A topologia é a mesma. De novo, vou reforçar. O meu desenho aqui eu coloquei ele igual ao que eu tenho lá no desenho, só para me facilitar. Eu tenho aqui na esquerda, que seriam esses dois pontos, é a minha fonte de 5 volts, na direita, minha fonte de 12 volts. Vamos ligar e começar a fazer as medições. Eu não quero medir o I1, malha I1. A minha malha I1, ela está passando aqui, ó. Seria nesse sentido e nesse quadradinho. Então, como eu falei, eu não posso pegar nem nessa, não posso pegar nessa. Eu tenho que pegar a que está passando no meu R1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir meu ponto aqui e fazer a medição do meu. Tá dando 1,091. Então, tenho aqui os 0,92. Então, aqui eu já tenho um valor já bem próximo. Se vocês lembrarem, eu vou fazer a comparação daqui a pouco, mas vamos por partes. Então, voltei com o meu resistor para onde ele estava. Quero medir a minha corrente de malha I2. De novo, ela está aqui nesse quadradinho, meu I2. Eu não poderia pegar nem o meu resistor da esquerda nem da direita, eu tenho que pegar no de cima. Então, eu vou abrir agora ele aqui no ponto. Aqui, e vou fazer a ligação. Estou ligando a ponteira preta na direita e da vermelha na esquerda para dar o sinal correto, já que eu adotei no sentido anti-horário. Está dando 0,323. Menos, né? Então está dando menos 0,323 miliamperes. Voltei com o meu resistor. Quero medir do meu I3. Meu I3 está nesse meu quadrado aqui. Então eu tenho que pegar, não posso pegar nesse resistor, tenho que pegar nesse. Vamos aqui fazer a ligação, abrir meu circuito. De novo, coloquei minha ponteira preta na direita e a vermelha na esquerda. Reparem que deu 0L, quer dizer que eu estourei minha escala. Então eu vou para de 20 mA. Vou fazer a medição ali, está dando menos 2,11, 2,10. Vou colocar aqui menos 2,10. Certo? Então, fiz a medição das malhas, das correntes de malha, e então eu posso voltar. Antes eu só quero mostrar uma coisa para vocês. Se eu medisse minha corrente aqui em cima do meu resistor de 1K, eu teria, se eu quisesse medir o I1, por exemplo, que o I1 estava dando 1,092, vamos ver o que daria aqui nesse caso. Teria uma corrente de 1,42, que seria quem? Meu I1 menos meu I2. Daria essa corrente aí. Então, eu não posso medir minha corrente de malha no meu resistor onde está passando mais de uma malha, mais uma corrente de malha. Por isso que eu medi nos resistores de cima.
Voltando aqui para a nossa prática, ou para o slide, a gente tinha feito o cálculo, que ele está ali em cima, e na nossa prática deu 1,092 mA, menos 0,323 mA, menos 2,10 mA. Bom, aqui eu tenho menos casas decimais porque eu tive que mudar minha escala. Mas vamos observar. Meu íon deu uma diferença bem pequena. Deu aí 0,09 miliamperes. Meu de baixo deu 0,02 miliamperes. E o meu aqui faltou as casas decimais. Então nem sei se deu exatamente ou não. Bom, pude verificar aqui que deu valores bem próximos. Posso considerar igual por conta de todas as irregularidades que eu tenho aqui no meu circuito. Então eu comprovo que a análise de malha ela é eficiente para eu também fazer uma análise do meu circuito. E é assim que eu faço as medições das correntes de malha. Tenho que tomar cuidado nos pontos certos que eu vou medir para não medir coisa errada.